Fim de tarde em Dois Irmãos. Eu estou aqui hoje o programa de educação, né? A apresentação fica a cargo da professora Márcia Zimmer-Johann, tem aqui a professora Leila Rolim Wendling também junto conosco hoje. Temos aqui a super presença da doutora Madalena Schneider, a Maggie. E eu chamo eu sou formal, né? Doutora Madalena, então eu sou mais formal. E os amigos, os íntimos, então, né, Maggie? Mas na verdade, também temos aqui a super honra de termos uma das professoras mais queridas dessa cidade, mais elogiadas pelos alunos dessa cidade, e mais incensada por uma gurizada que adora ela lá, que é essa sim, eu vou chamar de Prof. Sandrinha. Vou chamar a Prof. Sandrinha. Muito bem-vinda, professora, aqui. E ela vem junto aí com um grande amigo meu, filho do grande amigo meu também, e amigo do meu filho, né? Grande Augusto Sturm, né? E a irmão do Aladian também, né? Que nunca veio aqui, né? Mas uma hora dessa vamos trazer o Aladian também, vem conosco. Na técnica está o Guilherme Halal e a Sofia Stoff está na produção. Eu nem vou participar do programa. Eu quero só entrar no espaço para pedir, avisar os leitores do Jornal Dois Irmãos que nós pedir desculpa, né? Nós estamos ontem tivemos um problema no final da impressão do jornal e deu um problema nas máquinas impressoras e no papel, deu dois problemas conjuntos ontem, né? E um dos problemas, que é o problema em relação à máquina impressora do jornal, que é o offset, acabou se projetando para hoje. Então, lá pelas tantas, tu consegue imprimir X mil jornais e depois a máquina bloqueia o sistema e acaba não imprimindo. Então, alguns leitores nossos, principalmente aqui do centro de Dois Irmãos, porque nós imprimimos a partir dos bairros, né? Entregamos primeiro nos bairros, alguns leitores do centro estão sem jornal ainda. Nós estamos tentando solucionar o problema aqui. Se não solucionarmos, nós vamos varar a noite fazendo isso e amanhã pela manhã o seu jornal vai ser entregue. Então, estou pedindo desculpas aqui. 35 anos de jornal na cidade, a gente raras vezes tem esse problema, mas quando tem, para nós é um estresse, é um sofrimento, doutora Madalena, uma angústia, assim, porque o trabalho é a expressão do que nós somos, né? Nós não somos aquilo que nós discursamos, nós não somos aquilo que nós escrevemos, nós somos aquilo que nós levamos até as pessoas, e o que nós levamos às pessoas é papel com informações. Então, as pessoas que não receberem aqui no centro de Dois Irmãos seu jornal, nos desculpem, nós estamos trabalhando na solução do problema, pretendemos ainda solucionar até daqui a pouco. Se conseguirmos, vamos imprimir o jornal e ainda hoje vamos entregá-los todos. Se não, amanhã pela manhã a solução certamente virá, né? Já mandamos chamar técnicos de fora para vir fazer o conserto, e se não conseguirmos hoje, amanhã pela manhã, após a impressão, faremos a impressão nas primeiras horas e entregaremos o jornal. Então, peço grande desculpa para as pessoas, a equipe fica muito nervosa aqui, todo mundo agitado, né? Todo mundo se sentindo deprimido e todo mundo se sentindo ao mesmo tempo derrotado, né? É uma coisa muito chata isso, né? Porque a nossa função é chegar ao fim do dia com o jornal na rua. Então, em 35 anos foram raras vezes que a gente sofreu isso, né? E agora nessa semana acontece isso. É máquina, a gente não tem que fazer a solução tem que ser consertada lá. Então, peço desculpa novamente para pessoas e daqui a pouco, ou no mais tardar, amanhã pela manhã estará solucionado. E agora, agradeço a minha participação e entrego o programa para a professora Márcia e a professora Leila. Muito obrigado, bem-vindo a todos vocês. Obrigada. Então, boa noite quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Mais um programa fim de tarde, programa da educação. Então, como o Alan Caldas já falou, hoje nós temos duas pessoas maravilhosas aqui. A Maggie, que já foi nossa aluna, faz um tempinho, e agora é uma psicóloga formada. E a professora Sandrinha, que está com o aluno Augusto ali, para falar sobre redação. A Maggie vai falar sobre a questão da depressão na adolescência, a questão de transtornos, a desmotivação, porque às vezes tem aquela pergunta: como nós vamos saber se o nosso filho está com depressão, está entrando em depressão, se é uma possibilidade, quais os transtornos que ele tem e se ele tem. Muitas vezes nós pensamos que o nosso filho está cansado apenas por excesso de trabalho, de atividade, quando na verdade é outra coisa, ou às vezes pensamos que ele é hiperativo, quando na verdade é falta de sono. Então, como nós pais podemos saber diferenciar isso aí, e como nós professoras em sala de aula podemos perceber e ajudar. E a professora Sandrinha está trazendo um projeto aqui sobre escrita, né? Tem aquela questão, né? O brasileiro escreve mal
Será que todo brasileiro escreve mal? Será? Então ela vai apresentar o projeto que ela está fazendo na Escola Imaculada Conceição com o 9º ano e vai falar sobre isso. Né, Prof. Helena? Essa questão ali dos transtornos, como é complicado na sala de aula, nós que trabalhamos com ensino religioso também, né? É verdade, assim, porque é muito difícil falar sobre os sentimentos, né? E a gente, às vezes, o aluno não consegue chegar até nós, mas a gente observa algumas coisas a gente observa de diferente. Então, a gente até nota, às vezes, quando a gente conhece um aluno há mais tempo, a gente até nota quando ele está diferente na sala de aula, né? Então a gente precisa realmente saber o que se passa, quais são as atitudes, né, desses alunos que precisam de ajuda. Às vezes eles não têm acesso em casa, eles não têm liberdade para conversar, às vezes eles têm até vergonha, né? Até esses dias eu estava conversando com umas alunas do 3º ano falando sobre preservativos, etc. Então muitas não sabiam de algumas coisas, né? E semana passada. Então, eu acredito que está faltando muita comunicação, né, entre os pais e os filhos. E a tecnologia, que nós estávamos conversando antes, ela prejudica muito isso, né? E às vezes a pessoa quer tirar uma dúvida, vão lá no tio Google, que eles falam, Sim, né? sim. E o tio Google, então, às vezes dá umas informações que não são corretas. Inclusive, muita gente sai com depressão, sai com transtorno de ansiedade do Google, né? Porque verdade. A tecnologia ela vem nos trazer muitos benefícios, mas ela também acaba trazendo malefícios, né? Sim. Tudo depende do uso que a gente vai dar a esse equipamento. E a adolescência ela é uma fase do desenvolvimento muito delicada, né? Uhum. Porque o ser humano está saindo daquela transição de eu era uma criança, agora eu estou passando a fase da adolescência, então estão surgindo transformações no meu corpo, eu estou descobrindo a minha sexualidade, eu estou descobrindo o meu corpo, eu estou enfrentando, que a gente traz na psicologia, o luto do corpo infantil, né? Então eu estou crescendo, eu estou trocando de escola muitas vezes, o meu corpo está se transformando, eu estou começando a ter responsabilidades. A minha função dentro de casa, o meu papel diante dos meus pais, da minha família e da sociedade é diferente. Então, muitas vezes o adolescente, diante desses conflitos, né, ele não consegue lidar com esse sofrimento, né? Traz um sofrimento muito grande para ele. É que essa questão dessa adolescência, dessa fase da pré-adolescência, a gente já está comentando há mais tempo isso ali, porque assim, ó, nós temos as escolinhas aqui em Dois Irmãos, nós temos a FAJ, nós temos o Global, nós temos vários locais em que há um bom amparo nessa parte ali, muitos trabalhos feitos para as crianças. Só que eles ficam até mais ou menos 12 anos, quando começa essa pré-adolescência, essa fase de mudança, troca de escola, responsabilidade em casa, a questão da paquera, tudo isso aí altera a questão hormonal, né? Os meninos nos transformando também, né? Alguns deixam de ser tão tímidos e vão, enfim, então assim, e aí, onde eles vão procurar um amparo, né, nessa parte, né? Se às vezes em casa eles não têm a conversa, o Google nem sempre dá a informação correta, e aí, como faz? E aí, como faz? É importante a gente levar em conta que aqui nós vamos estar fazendo uma pincelada, né? Então, sim. Para eu realmente conseguir ter certeza de que o meu filho ele está com depressão ou ele está tendo algum outro tipo de transtorno, é importante ele passar por uma avaliação, Sim. tanto de um psicólogo quanto de um psiquiatra. Como é que eu vou perceber que ele está tendo comportamentos diferentes? E aí entra uma problemática que a gente trouxe agora há pouco, antes de dar início. A questão do quanto a gente percebe um afastamento dos pais e das crianças. Esse é um primeiro complicador, né? Esse é um primeiro ponto que vai dificultar a família conseguir perceber, se dar conta de que está acontecendo alguma coisa diferente com esse adolescente. E aí entra a escola, né? A escola que, querendo ou não, acaba assumindo muitas vezes esse papel de conseguir dar conta e conseguir perceber que este adolescente, né, ou
algum sofrimento. Então, vamos pegar o exemplo da depressão, tá? A depressão na adolescência. A gente tem que levar em conta que a depressão ela é muito confundida com a tristeza. A tristeza, hoje eu não acordei bem, hoje eu não me sinto bem. E a depressão não, a depressão é uma coisa que se arrasta durante os dias. Então não é um sintoma isolado diante de alguma coisa que aconteceu na minha vida naquele dia. Não, a depressão ela vai se arrastando por dias, por semanas, às vezes por meses. E tudo é motivo, né? Para não fazer determinada coisa. A pessoa começa a ficar desmotivada, o adolescente começa a ter questões importantes com a alimentação, começa a ter a falta de apetite, às vezes a insônia, ou às vezes não querer levantar, só ficar na cama, dormir demais. Então existe esse contraponto, não é só ele tá com insônia, ele está depressivo, não. Ou ele não quer sair da cama, ele está depressivo, não. São N fatores que o adolescente precisa preencher para a gente conseguir dar esse diagnóstico, porque a gente sabe que o diagnóstico é uma ferramenta importante, mas também acaba taxando, né, o adolescente. Tá depressivo. Tá agindo assim porque tá depressivo. Né? A gente sabe dos perigos que isso traz, principalmente nessa fase da vida, né? Então, o desânimo, ou ele é um aluno muito irritado, ou muito calado. Então, existe vários contrapontos assim, que vão fazer essa diferença, que vão mostrar que, está acontecendo alguma coisa com esse adolescente. Né? Então, o primeiro passo seria assim, realmente a família estar mais presente com a criança, com o adolescente, pré-adolescente, né? Com a garotada. Porque a gente percebe muito esse distanciamento, né? A questão da automutilação, por exemplo. Aquele que tu disseste assim, o professor, ele que está muitas vezes assim, um bom período, né, do dia com o aluno. E muitas vezes, desculpa. Mas muitas vezes a família também bota a responsabilidade na escola, né, de educar e de perceber se está acontecendo alguma coisa diferente com a criança e com o adolescente ou não. Não, porque eu comento isso porque após um tempinho eu conversei com uma menina porque havia a suspeita de automutilação. E aí nós conversamos com ela e realmente nós vimos que ela se automutilava. E aí nós perguntamos, mas tua mãe sabe? Não, professora, a mãe não sabe ainda. Mas então quem sabe tu vai lá, chega em casa, conversa. Ela disse assim, mas é difícil conversar com a minha mãe. Porque eu chego em casa, ela está no Face ou ela está ausente, ela não está para mim. Há um abandono dentro da própria casa. Então, o primeiro passo, a gente percebe assim, estar mais com os filhos. Eu sei que a nossa vida agitada, nós professores, né, nós também temos essa dificuldade muitas vezes de estarmos com os nossos filhos, porque trabalhamos manhã, tarde e noite. Eu trabalhei hoje o dia todo, depois vou para outra escola. Então, mas não é a quantidade de tempo, é a qualidade. É estar no momento que estiver junto e perguntar como é que foi o dia, essa questão. Querendo ou não, hoje, com todo esse avanço da tecnologia, é mais fácil eu conversar olhando para uma tela. Né? Exatamente. É difícil, o quanto é difícil atualmente conseguir sentar, olhar dentro dos olhos das pessoas e conseguir manter um diálogo. Muitas vezes a gente só conversa, a gente não consegue manter um diálogo. Esse contato. Hoje de manhã, falando no terceiro ano ainda, o aluno disse, prof, está por sair, não sei se já saiu, um aplicativo que coloca a almofadinha na tela e simula o beijo. Outra pessoa também coloca, então eles se beijam através da tela. Diz, mas tudo bem, até podem fazer, mas cadê o calor humano? Porque a criação dos grupos... É difícil a reprodução, né? A reprodução não vai mais ter. Porque precisa ter esse calor humano. E aí entra a questão, a tecnologia é maravilhosa, graças a Deus que existe a conversa. Mas desde que criaram os grupos, também se deixou essa questão do calor humano. E, bom, vou alocar agora os recadinhos. Vou ler os recados, vocês estão num bate-papo muito bonito aí, né? A professora Sandrinha já falou? Ela vai falar daqui a pouquinho. Ela está quietinha aí, está reclamando aqui. Fala, professora Sandrinha. Renan
Pacheco Blaut, deve ser o colega lá da escola. Olá, diz o Renan Pacheco. E aí, professora Sandrinha? E aí, Guto? Vai, estou esperando. A Maristela Selke, junto conosco aqui, a Sônia Blumen, mandando um parabéns aqui, Ayrton Vargas, boa noite, assistindo o programa. Yuri Rodrigues Alves, Sandra, Yuri, meu aluno do sétimo ano. Colega também lá de você, Sandra, é muito legal e ajuda a todos. Eu falei, a Sandra tem fã-clube aqui. Mirtes Scholes Buffler, junto conosco, Lenir Trezel Baumgartner, junto conosco, mandando aqui rostinhos assim e dizendo viva, muito bom o programa. Sérgio Everaldo Scholes, e cheio de curtidas. O programa está mil de curtido. Sérgio Everaldo Scholes, olá, bom programa. Alenir Trezel Baumgartner, uau, Mag, show! Essa é do teu fã-clube. O Yuri dizendo, te adoro, professor. Não se declara que o Juliano é André Kirch Dessian, mandando um coraçãozinho nos olhos e dizendo, olá, querida colega Sandra. O Renan Pacheco de novo, cheio de coraçãozinho nos olhos. Rodrigo Benck, manda um abraço meu para a professora Leila e a professora Márcia. Também temos o nosso público. Laura Esperotto, prof. Sandrinha, meu exemplo de pessoa para levar para a vida. Em nome da turma 91, só temos a agradecer por tudo. Nunca mediu esforços para ajudar a cada um de nós, sempre inovando nos trabalhos, e estudos. Parabéns, tu mereces todo o sucesso do mundo e estamos aqui prestigiando contigo cada um desses momentos. Quem disse essas palavras bem lindas foi Laura Esperotto. André Kirch, olá Augusto, tu tá muito lindo hoje. E para a professora Sandrinha também, Benck, um grande abraço, Rodrigo Benck. O Yuri Rodrigues está meu aqui. Sora Sandra, o que posso falar dessa pessoa maravilhosa, minha admiradora, sempre ajuda a minha turma 71, te adoramos, Sandra. Eu sou conselheira deles. O Rodrigo Benck, lá, Augusto, a Maria Helena Trindade, a Valéria Bender, respeito e admiração pela professora Sandra, trabalho com seriedade e compromisso em relação à aprendizagem dos alunos. Augusto, parabéns pelo aluno que tu és. Diz a Valéria Bender, a Valéria é vice, né? Ela é vice-diretora. Vice-diretora. O Renan Pacheco mandando mais um olá para ele, o Yuri. Vim pela turma 71, amamos, que prof, a professora Zana. O Renato Altenhofen, rei dos garçons, né? Boa noite, parabéns por mais um programa de grande audiência, nota 10. Elton Sturm, o senhor conhece, né? Seu Elton Sturm, oi Augusto, estamos com você. E Maria Helena Trindade, professora Sandra, ótima profissional. Por enquanto são esses. E que nós vamos entrar daqui a pouquinho, porque a Mag falou há pouquinho que ela tem um trabalho que ela está fazendo sobre a escrita, o quanto podemos identificar alguns problemas através da escrita. Então, assim, a Mag então fala e depois a gente passa ali para o projeto, porque redação é o nosso chão, né? É que a prof. Sandrinha e o Augusto são muito educados. Mas aqui funciona o seguinte, eu tu rouba a palavra ou não. Então, mais no assunto, porque assim, ó, tanto a parte da Mag, da psicologia, vou deixar bem claro assim, ó, quando a Mag foi nossa aluna, uma aluna exemplar, maravilhosa, né? Fazia tudo, conversava também, mas sempre estava com tudo pronto. E hoje em dia a gente percebe que nós temos poucos alunos que são assim, e ela é uma redação maravilhosa. Então, o programa de hoje, assim, ele é perfeito, porque nós temos esses dois lados ali. A questão de como conhecer através da escrita, identificar alguns problemas, né? Então Mari, como é que é essa questão ali? Eu li, professora Márcia, o texto do Augusto, e fiquei muito impressionado. Eu li, já foi publicado, nós fizemos uma parceria, né, com a escola. Eu fui chamado lá e a escola pediu uma parceria entre Jornal dos Irmãos, TV local e Colégio Imaculada Conceição na área específica de redação, porque eles se impressionaram com os alunos e com as leituras que os alunos faziam dos livros que leem. Né?
Então daí nós fizemos, e eu li o texto do Augusto, foi o que abriu, eu acho, né, Sim, professora? foi que abriu. Tá? Teve um abre elas, porque toda semana vai ter os textos deles. Sim, coisa boa. Então nós, eu me impressionei muito, realmente me impressionei. Né? Então fico muito feliz que você esteja aqui, só para dizer, né? Então, em relação ao texto. Não, Mari, como é que é essa questão ali? Porque depois, então, a Sandrinha fala ali, aí a gente, de repente, tenta como conseguir identificar o texto do Augusto ali. Só trazer uma outra questão que a gente iniciou antes, falando da questão do grupo, né? Do quanto isso na adolescência é um ponto muito importante, porque eles saíram da fase da infância, então eles querem encontrar o seu lugar no mundo, eles querem encontrar um grupo a que pertencer. E nisso que entra o perigo muitas vezes, porque daí nós temos aqueles fatores de risco, né? E temos a questão do uso de drogas, né? Do álcool, automutilação. Sim. Automutilação e também a questão da exposição dos ditos hoje nudes, né? Porque muitas vezes o adolescente ele não tem esse convívio, esse diálogo com os pais. Não estou aqui querendo dizer que a culpa é dos pais, não, de forma alguma. Estou querendo trazer que muitas vezes existe essa fragilidade neste laço. E quando às vezes ele tenta se mostrar, a família não percebe. E a questão da exposição por meio dos nudes, a questão da automutilação é uma forma de tentar chamar a atenção e dizer, olha, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui precisando de ajuda. Eu acho que aí entra um papel muito importante do professor, completando a fala, né? Exatamente. Porque além de educador, o professor tem que ser um bom observador. E a gente muitas vezes consegue identificar até antes dos pais. Né? Sim. Os professores dão um alerta, né? Só que é muito delicado tu chegar no pai, a mãe, né? Mas aí, professora Sandri, e nós reparamos, porque nós, em jornalismo, doutora Madalena, nós convivemos em todos os setores, nos bons e nos maus, né? Faz parte, né? E nós reparamos, por exemplo, vamos dar um exemplo, na Fundação Assistencial, né? Ali os professores são altamente treinados como observadores para ver problemas que possam ocorrer, né? Não só, estou dizendo que seja na página, mas em todas as escolas de educação infantil, problemas de abuso com crianças, sabe? Abuso, às vezes sexuais, às vezes agressividade, ou sabe, maus tratos, e eles são treinados para olhar isso e chamar imediatamente, às vezes nem pais, né? Vão chamar diretamente conselho tutelar, promotoria pública, juizado da infância e da adolescência, né? Porque eu acho que é a fase mais onde a sociedade pode contar é com os professores, né? Porque o professor passa 4 horas no mínimo, né? Às vezes até 4, 5 horas. E se o aluno está lá meio carbonhado, ou está lá se aparecendo todo risado, tem uma coisa errada. É que a gente acaba tendo uma lógica de atuar e intervir apenas quando o problema já aconteceu. E a escrita ali que tu disseste, como é que, por exemplo, nós, professores dessa área, quando nós recolhemos redações e lemos, como é que nós podemos perceber? São pequenos sinais. Eu tive uma experiência, o meu TCC foi em cima da questão da escrita com pacientes em sofrimento psíquico, né? Eles estavam internados, então, em uma unidade de saúde mental. E eu jogava um tema para eles e a partir disso eles escreviam. A narrativa era livre, eles poderiam escrever o que eles quisessem usando este tema. E então eu recolhi todo esse material e comecei a analisar trecho por trecho. Porque às vezes não é uma coisa escancarada. Mensagens subliminares, né? Que se chama. Poderíamos dizer isso. Às vezes ele não consegue externar de forma clara aquilo. Vão ser pequenos trechos, pequenas frases, pequenas palavras que vão estar dando sinais de que alguma coisa pode estar acontecendo com ele. Ou às vezes até, eu dei um tema X e ele começou a escrever sobre Y. Colocou alguma coisa que não tinha nenhuma relação, aparentemente, com aquele assunto Mas que foi ele está pedindo um socorro por ali. Mas nesse caso, especificamente, que a senhora está falando, é de pacientes em grau de sofrimento psiquiátrico. Assim, né?
que é diferente, né? Sim. Só para entender, né, no caso. Não, com certeza, sim. É que quando nós fazemos redação, por exemplo, com os pequenos, eles ali, muitas vezes, se nós tivermos toda essa orientação, nós podemos até perceber ali porque faz aquele jeito, aquela palavra, porque usou uma palavra que normalmente não usaria naquela idade. Então, às vezes, tem assim, pontos que podemos, então, identificar. Como é que é esse projeto ali que tu estás fazendo? Porque como eu sei que tu já estiveste uma outra vez ali, e é um caderno de redação que vem fazendo ali. Tu também tem todo esse acompanhamento dessas crianças, assim, tu vai vendo, né, o amadurecer deles, e tu como prof, há muito tempo numa série, vai seguindo para outro também, tem como perceber isso ali. E aí esse teu projeto ali, né, questão da escrita, que sim, que dá para escrever melhor. Sim, e é isso que eu acho, eu e Augusto, né, viemos conversar e provar hoje que sim, né, inclusive tem um texto que saiu hoje de mais uma aluna que é do 8º ano, mas eu gostaria de começar assim falando hoje da palavra gratidão, né, que a gente tem a reflexão no início da manhã, tanto dos professores como dos alunos, mas a gratidão, né, por eu ser professora desses alunos maravilhosos que eu tenho. Porque eu tenho uma trajetória assim no Colégio Imaculada e na escola municipal que eu trabalho, que nem a Escola Imaculada, a turma do Augusto, que é a turma do 9º ano, eu acompanho desde pequenos. Então, desde a fase da alfabetização, por isso que eu digo, a redação, ela se dá desde a idade da educação infantil, né? Tu constrói textos coletivos, da maneira que cada um vai conseguindo fazer, depois se alfabetiza. E esse projeto, como ele já estava em andamento no ano passado, que a gente tem a redação praticamente que semanal, né, Augusto? E ela é totalmente feita em aula, por isso não existe a cópia, né? Antes até o Alan disse, eu me impressionei com o texto. Ele é produzido em aula, ele não tem cópia, o aluno não leva para casa, né, para terminar, ele é feito, construído em aula. Então eles têm todo o Augusto vai explicar como a gente trabalha e faz os textos, né? Mas o 6º ano, então temos mais o trabalho do texto narrativo, o 7º ano também. Já no 8º ano, o texto argumentativo, tanto que o texto da Ana Laura saiu hoje no jornal. E eu participei há umas 3 semanas atrás de uma palestra com a congregação, a rede ICM, sobre a Base Nacional Comum. E eu fiquei muito feliz porque ali aborda, né, que a escrita e a leitura elas são fundamentais para esse desenvolvimento. E a gente não pode perdê-los de vista. Então, quanto mais nós exercitarmos a redação, a leitura, a escrita, mais nós vamos estar desenvolvendo, né, o cérebro, e como eu disse aquele dia, das sinapses, né? As sinapses vão aflorando e vão se desenvolvendo. E eu fiquei muito feliz porque nós, professoras já há mais tempo, né, de língua portuguesa, acreditamos nisso. A gente não pode abrir mão da escrita, né? E o Augusto, então, ele vai falar assim como esse projeto, também antes dele falar, eles participaram de um concurso do Correio, né, e a qual o tema era, né, se você fosse viajar pelo mundo afora, que mensagem, né, você deixaria, né, ao público leitor? Então, assim, partiram vários assuntos. E tu falaste antes do caderno de credibilidade, quando eu vim ano passado com os alunos, eles têm desde o 6º ano. Né? O 6º ano tem um caderno específico para anotar palavras diferentes que eles vão usar no vocabulário deles. O 7º ano já é um caderninho um pouco mais elaborado. Então, eu tenho um dicionário, mas na minha próxima redação vou usar uma palavra diferente, um pouco mais elaborada. O 8º ano já começa com as credibilidades dos autores. Então, eles pesquisam, né, tem essas credibilidades escritas no caderno. Eles ainda usam no caderno, quando eles vão escrever, mencionar alguma credibilidade no texto. E o 9º ano, então, que é a turma do Augusto, eles já são desafiados agora a escrever um texto, tipo estilo vestibular, tem o Liberato agora, que eles não vão poder usar, não vão poder olhar o caderno de credibilidade, essas credibilidades e essas leituras já têm que estar consolidadas em algum momento para entrar no texto. Né, Augusto?
Então, eu gostaria que agora tu falasse como é que a gente procede para fazer o texto. Geralmente a gente faz um dia específico da semana. Às vezes a gente falta uma semana por questão de conteúdo ou prova, mas geralmente é toda semana que a gente tem, uma vez por semana. A gente chega em aula, a professora tem sempre uma folha com um tema escrito, qual será o tema da redação, no caso. A gente recebe aquela folha, lê o tema, ela explica o sentido daquilo, fala as criatividades, alguma coisa em relação à argumentação, narração, qual vai ser o estilo de texto, porque assim, a narração, a argumentação pode ser no estilo de carta e pode ser tanto dentro da narração, pode ser tanto em primeira ou terceira pessoa, e daí ela fala como vai ser o texto e ela deixa por nós fazer, ela entrega essa folha para nós depois de explicar e agora vocês comecem a fazer, daí cada um faz do seu jeito. Eu especificamente pego primeiro, leio, procuro as credibilidades que se encaixem nesse tema para conseguir idealizar na minha cabeça. Daí a partir do momento que eu peguei as credibilidades, achei as credibilidades que eu acho interessante, que condizem com o texto, com o sentido, eu começo a escrever, porque daí eu já mentalizei todo o texto. Daí, pra mim, simplesmente eu vou escrevendo e, não gostei de uma parte, eu apago, repenso como poderia ficar essa parte e escrevo de novo. E uma coisa que os alunos não gostam de fazer é rascunho. Detesta. Eles gostam de escrever direto, né? E aí vem rasuras, aí vem aquelas frases sem sentido, uma frase lá largada lá no meio do caminho, né? Então eles não gostam de fazer rascunho. Então eu gostaria de conversar. A solução que parece que o Augusto encontrou foi de ele vai lá ler, ele sabe que vai escrever, ele faz uma leitura prévia das possibilidades do que ele pode argumentar lá dentro. Então, olha o que ele disse, né? Aí eu já tenho o texto mais ou menos elaborado na minha cabeça. Os pais são responsáveis então, que estão nos fica algo ouvindo. impressionante aqui do raciocínio dele, né? Sim. Disso, porque é um método, né? Sim. Ele criou um método ali. É chamar diferente de agora, outras assim, ó. pessoas que escrevem largando em Sim. cima as palavras. Primeiro ele cria um método. Claro. Isso significa que ele tem um método na cabeça. E esta turma, assim, a gente vem trabalhando nesse estilo que o Augusto colocou. Então, trabalhando em cima da credibilidade, para, né, depois a gente poder construir o texto. Eu já tenho meu caderno de credibilidade há 3 anos. Tomara que a garotada esteja nos assistindo, porque assim, ó, eu até queria fazer um chamamento que os pais, os responsáveis, chamassem neste momento ali os filhos que estão lá no computador, lá, parem um pouquinho e venham nos ouvir, venham assistir aqui para escutar o que o Augusto está falando. Porque assim, ó, é necessário essa parada, esse método, organizar-se para fazer isso ali. Porque é o que precisa, porque a garotada não gosta de fazer redação, eles querem escrever direto. Professora Sandrinha, nós temos jornalistas quase formados que vêm pedir emprego, que tu pedes para escrever um texto. É assustador. Sim. É assustador. Né? E, via de regra, é porque não tem leitura. Tem 2 formas de tu aprender. Uma delas é vivendo, a outra é lendo. Né? Então, lendo é bem mais rápido. Sim. E aí, Augusto, eu estou impressionado. Eu quero perguntar depois para a Sandrinha a questão dos pais. Como é que os pais participam nessa caminhada toda ali? Deixa o Augusto falar, depois você pode falar. Sim, então. o Augusto, se tu quer falar agora do teu texto, que credibilidades tu usas? Acho que isso também é importante dizer que a gente não usa qualquer credibilidade, né? A gente geralmente pega de alguns autores mais famosos, e inclusive essa questão de Enem e coisas que eles sempre cobram muito essa questão de ter uma referência ao livro, algum outro livro, ou algum filme, alguma relação histórica. Eles sempre adicionam pontos a qualquer redação que tiver uma frase de alguém famoso ou coisa do gênero. E daí nós na escola, nós temos nosso caderninho, onde nós temos várias opções. Nós também temos uma folha que a professora imprimiu há 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás para nós, e a gente tem uma lista lá. E daí, dentro dessa lista tem frases de Albert Einstein, Bill Gates, Mário Quintana, Machado de Assis, tem um monte de variedade, tem muitas pessoas que... Essas são as credibilidades. Essas são as credibilidades. Eu alcancei algumas para eles, né? Algumas sugestões, assim, eles vão
enriquecendo o material deles. E como é que é a participação dos pais, os responsáveis desse projeto todo? Eu vou falar até pela família, com a família do Augusto, tem outro, né? Meu pai filho do lado, que também está aqui filho nos assistindo, né? Os pais acompanham, né? Até porque esses textos eles passam, é feito rascunho, passado ali, então a gente dá um conceito. E eu sempre peço que eles mostrem em casa e leiam, os pais participem, né? Então os pais têm conhecimento do texto, às vezes até eles escrevem algum retorno do texto, se gostaram ou não, o que poderia ter sido melhor. Eu faço essa pergunta porque assim, ó, tanto no que a Maggie falou há pouquinho ali, do que nós estamos falando, né, no início do programa, e essa parte ali agora, é a importância da família, né, estar nessa caminhada ali. Porque já faz 22 anos que eu dou aula, então nessa jornada toda a gente vai conhecendo os alunos, a gente vai vendo tudo. E eu percebo que os alunos, que os pais têm um acompanhamento, eles não precisam saber, tá? Porque nós sabemos que tem pais que pararam de estudar faz tempo, que não tem um conhecimento alguns, eles dizem mesmo, eu não sei fazer. Não é essa a questão. É a questão assim, ó, dos filhos saberem que os pais, os responsáveis, tanto mais, que a família está ali para dar o suporte principal, que seja o calor humano, que seja aquela palavra, que seja o perguntar como é que está, que seja olhar a redação, que seja assinar, para que nós, professores, possamos saber, os pais perceberam. E a gente percebe a diferença no aluno. Tá? Ele até pode conta um pouco sobre o teu texto, que eu acho que foi muito bem elaborado. Qual foi o tema que você... A questão da carta que nós tínhamos comentado, se você fosse uma carta que pudesse se entregar para o mundo, se espalhar pelo mundo, o que você diria à humanidade? Eu falei o seguinte, porque a questão da carta era tanto para o futuro como para o passado. Eu falei que o real problema da nossa sociedade é pensar o futuro vai resolver os problemas que estamos criando, que o passado criou. Então, a gente não tem nada a ver com esses problemas, os problemas não são nossos. Só que a gente tem que pensar que a gente, de certo modo, é o futuro do ontem. A gente é o futuro, digamos assim. Então, a gente tem que saber que nós temos que ajudar a resolver os problemas da humanidade. Em algum momento, no passado, pensaram em vocês, né? Exatamente. É bem isso. E que credibilidade daí Eu não tenho... Tu lembra dos autores? Se eu não me engano, eu usei de Mário Quintana. Como é gostoso, né? Porque assim, eu escutando ele falar assim, como é bom porque não tem nada melhor para o professor quando poder assim, tu apresenta um trabalho e tem este retorno. E o aluno, porque o Augusto, tu és um bom leitor? Sim, eu gosto bastante de leitura. Como faz a diferença, né? Essa questão, toda essa caminhada que tu vens tendo ali em função assim do caderninho de credibilidade, das palavras soltas ali, essa questão das citações, porque é o que nós comentamos no outro programa, a questão da pesquisa, né? É importante assim, e aí eu estou com os alunos a questão das fake news, as notícias falsas de modo geral, como é importante nós pararmos para ler, pensarmos, analisarmos essas informações. Então é importante nós pesquisarmos, termos verdade. Tu sabe que a gente, por exemplo, né? Eu sei quando uma notícia é falsa. A primeira coisa que eu observo são os erros de português. Exatamente. Né? Então os erros de português, assim, quando eu leio aquilo ali, eu nem compartilho porque eu sei que não é verdadeiro. É que um jornalista poderia. Um jornal. Às vezes a única coisa verdadeira da notícia que está ali é só a data. Exatamente. Então tem esses fake news aí que enganam muitas pessoas, né? E fazem às vezes até a cabeça de alguns, né? Alguns até acreditam naquilo ali. Então eu também estou trabalhando uma redação com os meus alunos sobre credibilidade, só que eu uso as citações. Então eu passei o filme Extraordinário, passei várias, né? Passei um outro filme para eles. E os alunos do terceiro ano têm dificuldade de fazer isso. Tem. Eu passei para os alunos a redação. A redação que eu passei foi a questão da depressão, né, como isso assusta, e as notícias falsas. Porque a questão da depressão aqui no Brasil, o Brasil já é o terceiro país com o maior índice de suicídios, de depressão, que vem alarmando um pouquinho mais.
E eu acho que está faltando um pouquinho para essa garotada nesse sentido. E aqui Dois Irmãos tem bastante Tá, também, né? muito. Disse que a depressão é a doença do século. Exatamente. Até 2020. O Alan Caldas sabe, então ele vai ler mais. Não, mas beleza, que é tem muitas muitos recados aqui, se nós não passarmos. Vira uma imagem para nós aí. Renan Pacheco Blaut, rascunho importantíssimo para fazer a correção. Graciele Moschbacher Petri, parabéns pelo programa. Elton Sturm, professora Sandrinha, grande exemplo de empenho e dedicação, sentimento de gratidão pelo nosso filho amado. Elton Sturm, Gerda Ioner, prof. Sandrinha, grande prof, amo essa mulher. Renan Pacheco, prof. Sandrinha, uma grande amiga e professora, sempre ajudando. Augusto, amigo de coração e sempre disposto a ajudar os colegas. Obrigado aos dois por sempre estarem ao meu lado. Fátima Saider, um assunto importantíssimo, como está dizendo a Márcia. Pais, atenção, traga as crianças para a sala. É uma verdadeira aula, parabéns aos envolvidos. Paula Padilha, estás abrilhantando ainda mais o programa com teu saber, Madalena, parabéns. Obrigada. Laura Esperoto, Augusto, que orgulho, grande colega. Fabiane Schmidt, parabéns. Yuri Rodrigues, amo a Sandra. Valeu. Renan Coraçõezinho, Girardi Altenhoff, alguém conhece aqui? Achei que ia se manifestar. Alain, com a Sandrinha no programa, a audiência subiu para as nuvens. Prof. Sandrinha, melhor prof, mãezona dos alunos, era demais. O Yuri de novo, o Renan de novo, a Maria Helena Trindade, prof. Sandrinha, excelente profissional. Vamos lá. Valéria Bender, já falei, já li isso aqui. Yuri Rodrigues, Sora Sandrinha, bom, isso já foi, aqui de baixo para cima, né? É virado. Tá? Então, esses são as pessoas. Daqui a pouquinho a gente lê mais, professor. Passa, tá? Senão, todos os Deixa eu só fazer um gancho aqui, dá para chamar a professora Sandrinha, é uma zona também, né? Até por eu estar mais anos já com eles, né? Conhecê-los de pequenos. Então a gente tem um olhar assim. Como professora, eu estou com um aluno há 3 anos, só que eu já te conheço há 2006. Exatamente. Então a Ladião, irmão dele, que agora também já está no Liberato, né? Então assim, tem vários. A Melanie, que esteve aqui na semana passada, foi minha aluna, aí a filha dela foi minha aluna, então a gente passa assim, né? E tem esse contato, assim, mas que o mais gratificante é ver depois esses alunos de novo e tu ter essa, né? Puxa, essa notícia assim de que eles estão bem, que eles estão se destacando, então essa nossa profissão, ela é uma profissão muito gratificante. É algo maravilhoso, porque nós conhecemos, nós vemos vocês crescendo, né? Que nem a Mag foi nossa aluna e agora sim, eu estava sempre curtindo as coisas dela no Instagram, eu pensava, vou convidar a Mag. Mas foi aluna de vocês? Sim, Há 8 anos atrás. Exatamente. Ela era bem novinha, tá? A prof. Sandrinha também tem síndrome de Peter Pan. Ela foi bem novinha assim, né? Chama-se síndrome de Peter Pan, uma pessoa, felizmente, não aparenta a idade que tem, né? É que esses alunos eles estão nos alcançando, né? Essa que é a diferença. E é tão gostoso, é gratificante ver e nós queremos vê-los bem. Então, por isso, sim, nós observamos a questão da escrita. Quanto mais conhecimento nós tivermos, por exemplo, psicologia. Eu muitas vezes tenho a vontade de fazer cadeira de psicologia só para poder ajudar mais os alunos em sala de aula. Mas a gente vai tirar o emprego dela. Não, mas eu sou na sala de aula. Porque nós temos, por exemplo, através da escrita. Quando se pede para fazer narração livre, muitas vezes o aluno aproveita para fazer um desabafo ali. Exatamente. Porque muitas vezes ele não tem Sabe que eu coragem. fiz com o segundo ano relatos de infância, né? Eu fiz. E teve assim uma aluna que me chamou bem a atenção, que ela falou do aniversário, outra falou do namorado que eles terminaram, aí eu deixei uns recadinhos, né? Outro, o guri falou do namoro, que ele conheceu o amor da vida dele. Então são coisas assim que às vezes tu pensa que eles não vão falar pra ti, né?
Mas eles contam assim, eles contam, e daí a professora gostou, eu gostei, porque eles contam mesmo o que aconteceu com eles. Tem momentos assim que eu falando como aluno, que a gente leva a professora não como realmente uma professora, mas mais como uma mãe, uma amiga. Exatamente. Então tu pensa assim, mas como é que ele botou isso numa carta, expôs, né? Ele expôs o problema dele para mim. É que aí vem falar também da carência, né? Dessa necessidade de atenção, de ser ouvido e de ser percebido por alguém. Porque às vezes o adolescente, ele é inibido. Tu não viveu ainda, tem muito para viver. O que tu tá falando? O que tu acha que tu tá sofrendo? E esses espaços, como por exemplo dessa escrita, dessa redação, possibilita ele poder falar sem ser julgado. Professora Madalena, nós temos aqui, a professora Sandrinha acho que já sabe, a Márcia e a Leila sabem, nós criamos aqui na TV local um espaço das 6 às 7 da tarde, especificamente para pessoas dos 12 aos 14 anos. Não entra com menos, não entra com mais, são só 12 aos 14 anos. E é apresentado por 3 meninas, 2 de 13 e uma de 12 anos. Minhas alunas assim, qual é a nossa ideia ali? A ideia é o seguinte, o Augusto está com 14 anos. O meu filho, Adam, está com 14 anos. Dentro de 10 anos, o Augusto e o Adam vão ser os professores, os psicólogos, os jornalistas, os engenheiros, os contadores, os empresários de comércio, os empresários de serviço, os industriais. E sim, dentro de 10 anos, aí não vai ter o papai Alain, o papai Elton, né? Vão estar aqui, mas vão ser eles que vão estar no mercado, eles que vão segurar o peso da história deles próprios. A nossa pergunta é a seguinte, por isso nós criamos aquele programa dos 12 aos 14. Que cidade o Augusto e o Adam, vou citar o meu filho e o Augusto, que são amigos, e que eu sou amigo do pai dele, admiro muito os pais dele também, que cidade esses dois precisam daqui a 10 anos, para eles, quando eles forem os profissionais, fazerem 2 irmãos ficar ainda melhor do que ela já é? Que cidade eles gostariam de ter? Na questão de segurança, na questão de habitação, na questão de trabalho, na questão educacional, na questão de trânsito na cidade, na questão de religiosidade, né? Então, o que nós criamos esse programa para dar... As meninas vêm aqui, meninas e meninas, o Augusto já participou um dia, inclusive, aqui, num programa memorável sobre games, que aquilo tinha que ser escutado por todos os pais para entender o que está por trás daquele simples Minecraft ou Dark Souls que eles jogam lá. E aí a ideia é a seguinte, que aquelas meninas elas vão discutir lá, beleza, vão discutir moda, vão discutir roupa, vão discutir celular, vão discutir escola, vão discutir o que elas quiserem, mas sempre conseguindo foco. Nós estamos debatendo tudo isso, mas daqui a 10 anos nós vamos ser as pessoas que vão administrar essa cidade, administrar a vida coletiva dela, não a vida política dela. A vida, se quiserem política, é o problema deles, né? Mas a vida coletiva. Então, o que nós estamos... A nossa tentativa aqui, doutora Madalena, com esse programa, é criar um espaço onde eu possa entender o que o Augusto e o meu filho, por exemplo, precisam que eu faça para deixar uma cidade boa para daqui a 10 anos. Porque normalmente os pais, nessa idade, eles não ouvem os filhos. Não ouvem os... Só que daqui a 10 anos, teremos todo mundo nas ruas, né? Então, como é que se prepara? Então, essa é a ideia. Simplesmente os pais escutarem os filhos. E eu tive uma reunião, professora Sandrinha, temos a professora Denise, que está na Secretaria de Educação agora, né, aliás, com super experiência, né, graduação, com tudo, né, uma mulher bárbara para botar nesse local que ela chegou agora, né, prova aprovada, tem competência no que faz. Né. Eu tive uma reunião com todas a equipe diretiva das escolas do município, de todas as diretores, pedagogas, todos na terça-feira, e dizendo o seguinte, olha, nós estamos para terminar o programa. Porque nós não conseguimos pessoas para virem lá com as meninas. E as meninas vão cansar, elas estão há 3 meses lá. E é um programa diário, todos os dias. Todos os dias.
Aí eu disse, olha, quem sabe a Denise é parceira, né? Sim. Mas tem que ver se os diretores, os professores, todo mundo vai ser parceiro, né? A Escola Imaculada já mandou uma menina que vai vir de lá, que vai vir participar com eles aqui, com as outras meninas aqui. Então, mas isso é justamente para que nós possamos ouvir. Fazer a palavra circular. Né? Porque é difícil ouvir adolescentes, né? Não é simples, né? Olha, sabe, Alain, nós pais, nós temos esse, não sei se é defeito, mas parece-me que às vezes nós esquecemos que nós já passamos por essa idade conturbada, né? E aí às vezes nós cometemos o erro de não escutarmos adequadamente os filhos. E de tanto nós falarmos sobre isso, a gente vai mudando um pouquinho essa É que situação. nós éramos diferentes, né? A educação era outra. Sim. Meus pais sempre foram assim, liberais, não tinha questão da repressão, não tinha horário. Eu sou a mais nova de 5 gurias. Meu pai só teve meninas, coitado, só teve meninas ali, mas não teve essa repressão. Esse gastou dinheiro. Nunca assim alguém aprontou. E eu não sei se hoje em dia, muitas vezes, algumas das garotadas aprontam demais, porque há uma repressão muito forte em casa, muito ali centradinho, não, porque tu é menina, não pode ser aquela coisa ao invés de sentar e conversar e explicar. Então, esse programa diário é uma coisa maravilhosa que elas fazem e é uma dificuldade grande, porque se nós aqui nesse programa, uma vez por semana, como nós temos dificuldade em conseguir que as pessoas venham se apresentar, porque é algo maravilhoso. A educação, sim, o professor ganha pouco, sim, ele é injustiçado, sim, tudo isso, nós sabemos e eu concordo plenamente. Mas nós não podemos também entrar na sala de aula e não passar um trabalho bacana. Nós temos que ser profissionais, apesar de tudo. E eu gostaria, tomara que em algum momento alguém perceba a importância do profissional, do professor em sala de aula, porque ele também orienta essa garotada. Quando nós temos alunos como o Augusto, que eu escutando ele falar antes, eu cheguei a me arrepiar, que coisa maravilhosa, né? Porque a gente sabe como são alguns alunos, né, Maggie? Tu também, né, com colegas, assim, você vê aquele aluno assim, porque a Maggie era tipo de aluno e a turma dela era uma turma participativa, falante, sim, é verdade, né? Mas também faziam, participavam. Os terceiros anos que eu tenho agora também, eles são participativos, estão ali, mas tem uma garotada no meio dessa situação toda que não quer mais nada com nada, que falta incentivo, falta motivação. Se faz um trabalho de debate, eles trazem todos esses problemas aí, a gente fica apavorada. Por isso que nós convidamos a Maggie também para falar hoje, pelo pavor que nós estamos sentindo, né? Como nós temos alunos com transtornos, com ansiedade, com depressão, automutilação, e nós... Estão na flor da juventude. Exatamente. Né? Não deveria ser assim. Não deveria, gente... É o momento da paquera, daquela coisa gostosa, né? Então, se nós, pais, nós, educadores, nós responsáveis, nós precisamos ter um olhar especial para eles, sim. Trabalhamos o dia todo, sim, trabalhamos, estamos cansados, sim, nós estamos. Mas eles são nossos filhos. Eles são de nossa responsabilidade. Se nós não fizermos algo, alguém talvez fará, não de maneira adequada como nós estamos. Prof. Sandrinha, deixa eu lhe fazer uma pergunta técnica aqui. A senhora está há quantos anos dando aula de português? Eu estou agora há 25 anos. 25 anos. 25 anos atrás, o método de passar a língua portuguesa era o método da redação era né? E isso tudo fez uma mudança muito grande. Muito grande. Eu, na verdade, eu tive toda essa transformação porque eu sou alfabetizadora também. Né? Então, peguei desde o método lá do meio racional, daí o construtivismo, onde tudo podia, não se podia corrigir nada, cada um escrevia do jeito que sabia, né? Não podia corrigir. Depois aí passou para outro método de novo, que era uma mistura dos dois, né? E hoje, assim, chegando aos 25 anos agora de municipal, de município, que eu sempre trabalhei com a alfabetização, né? Eu chego à conclusão do que a base diz. A escrita
ela não pode ser colocada de lado. Não. Para um aluno aprender a ler, lá no primeiro ano, ele tem que estar no mundo letrado. Sim. O que é este mundo letrado? O professor vai ter que proporcionar momentos de aprendizagem de leitura e escrita. Não que ele seja, talvez, obrigado a ser no primeiro ano lendo, né, mas que ele tenha a oportunidade, sim, de sair lendo. Fala-se muito da letra emendada, tem muito essa questão, a audição toda Essa é da letra cruel. emendada. Essa é cruel. Onde que eu vou usar essa letra? E na base diz, a letra emendada, sim, ela tem que ser ensinada. Sim. Então eu saí muito feliz dessa reunião como rede que a gente está tendo por áreas, porque muita coisa lá do nosso tradicional, quando a gente começou, a gente está vendo assim, nós estamos no caminho certo. É isso aí, né, Augusto? É fazer texto, é fazer rascunho, é passar limpo. Por isso eu digo para eles, digitar também faz parte de toda essa tecnologia. Mas o Augusto já fez ano passado a experiência da prova do Liberato. Sim. E ele sabe quanto foi difícil. E quanto ele agora vai ter que se esforçar para Ele fazer. está se preparando para o ano que vem de novo, né? Então lá não vai dizer, agora tu vai digitar o teu texto. Não. E, Tu prof, vai ter que escrever. prof, a minha pergunta é a seguinte, essa meninada, como o Augusto hoje, toda aquela turma dele, né, que está inclusive mandando várias mensagens, depois eu tenho que ler rapidamente, senão eles vão ficar chateados, né? Mas esses meninos, eles vivem num mundo lotado de informações. Lotado de informações, mas é televisão, é celular, é internet, é YouTube, são jogos variados, é acesso a cinemas, é acesso a viagens, isso é muita informação. A minha pergunta, comparando eles com os que a senhora, meninos e meninas que a senhora pegava 25 anos atrás, e comparando redações, mais ou menos, ou capacidade de se expressar pela escrita, tem diferença entre hoje? Para melhor, para pior, como é que funciona? Eu acredito que para melhor. Se eu pegar a turma do Augusto agora, comparado com a turma lá de, sei lá, 25 anos atrás, eles tinham bem mais dificuldade para compor um texto do que eles têm agora. Pela própria maneira agora como Augusto consegue se expressar. E uma coisa que eu acho que ainda a gente falha, e isso eu também digo sempre para eles, é a oratória. Que não é só no papel escrito. Tem que saber falar. Tem que saber falar, argumentar o que tu está escrevendo. Né? Agora eu queria fazer um comentário, assim, essa questão da leitura, as pessoas muitas vezes pensam, leitura, escola, livro. Minha opinião, eu acho que a leitura não deve ser só de livros. Tanto que eu não sou uma pessoa que lê muitos livros, mas eu gosto muito de estar sempre pesquisando artigos científicos. Que é a leitura também. Exatamente, que é a leitura também. E eu amo, eu tô toda hora olhando alguma coisa nova, alguma coisa histórica ou coisa do gênero que eu gosto muito, daí eu sempre estou descobrindo alguma coisa nova. E essa questão da escrita também, da pessoa se focar simplesmente em um assunto, eu acho que é errada, ela deveria, por exemplo, numa narração livre, eu acho que ela deve escrever o que ela quiser. Se ela quiser escrever uma história que não faça simplesmente sentido, ali é o momento que ela pode escrever isso, porque é um texto, é uma coisa que ela imagina, é um modo de mostrar a cabeça dela para o mundo de um jeito. Quer dizer, nem tudo precisa ser, né, professor? Eu concordo com você, nem tudo precisa ser linear cartesiano, né? Aquela lógica linear cartesiana que nós nos baseamos, que pode ser um pouco de nonsense, né? Sem sentido assim também. Eu entendo o que você está dizendo. Mas o que eu fico feliz é de ouvir que informações auxiliam na compreensão do mundo e no despachar da técnica de redação. E nós, professores, temos que ter, com certeza, um certo malabarismo para lidar com todas essas diferenças, né? Porque tu tem que cobrar o conteúdo, tu quer ensinar a escrever, tu tens a tecnologia, então tu tem que fazer uma união de tudo isso. E o bacana é que a gente também tem, assim, agora a experiência, a gente troca muitos livros entre a turma. Sim. Então, livros que o Augusto comprou, a professora Sandrinha comprou, né? A gente até tem uma maleta na sala, a gente coloca os livros ali. Aquela caixinha. Isso, a Augusto emprestou para a Marina, ela está lá, vou fazer um empréstimo, né? Então, assim, isso também tem funcionado
de sair um pouco só, ficar naqueles clássicos, né, as coisas mais tradicionais, e estar mais aberto a outros autores, né? Tanto que tem alguns livros que eu sinceramente não gosto muito, alguns clássicos da cultura brasileira dos anos 1890, 1910, eu não sou muito fã. Literatura. Dessa literatura, assim. Eu prefiro uma história, por exemplo, um livro que eu li esses dias que eu achei sensacional, acho que foi um dos melhores livros que eu já li, foi o Fahrenheit 451. Que ele fala sobre uma sociedade distópica, onde as pessoas são, nesse caso, fala também sobre a informação, só que ele fala no outro lado da informação, o problema, que seria, as pessoas são tão bombardeadas de informação que elas acabam entrando numa zona de conforto, onde elas só simplesmente são bombardeadas por aquela informação. Então entra um senso crítico que pode trazer à tona os problemas da sociedade que são encobertos por essa informação. As pessoas simplesmente começam a detestar aquilo porque elas estão na zona de conforto e tem que sair por causa dos problemas que surgem. Nossa! Escuta aqui, e esse Fahrenheit, sabe por que é 451? Sabe por que esse número? Porque essa 451 é a temperatura especial para queimar papel, né? Papel de livros, né? E é um livro impressionante, porque as pessoas desaparecem nos livros e alguém tem que retomar a possibilidade de livros oralmente. Cada pessoa se torna um livro para proteger a leitura, né? É impressionante. Mas olha o discurso que nós estamos vendo aqui no menino dessa idade. Isso que eu perguntei sobre a questão das informações, isso não vem de uma leitura ou outra. Isso vem desse monte de pesquisa. É resultado dos pais do Augusto. Isso é resultado dos pais dele, que provavelmente assim, incentivaram, ou através de exemplos, ou através da fala, uma professora que é profissional, que trabalha todo esse lado ali, é um conjunto de fatores. É isso que eu estou falando, a parceria família. Meu pai lia muito, e eu sempre quando eu via, ele estava lendo, e eu também adquiri esse hábito. Então, quando eu vou num consultório, numa coisa, a primeira coisa que eu pego é uma revista, né? Seja científica, alguma coisa eu tenho que ler, né? Então, por quê? Porque eu estou ali no meu tempo, então não estou sem fazer nada. Então, eu vou ler um artigo, às vezes tu vai num consultório, tem aquelas revistas científicas, aquelas coisas. Aí tu chega, senta ali e começa a ler. Então, eu acho que é uma coisa. Eu via meu pai lendo, né? Então, eu adquiri isso para mim. Meus irmãos não leem, não são de ler como eu. Mas eu sempre gostei de ler, então eu acho que às vezes ele não precisa nem dizer que tu tem que ler, né? Às vezes o exemplo é que faz com que a gente vai, né? O exemplo de casa é o melhor, né? Agora, é indiscutível, né, Sandrinha? A leitura aguça a alma. É indiscutível isso. Isso não tem. A pessoa nunca sai menor nem igual depois do livro. Alguma coisa ocorre na alma. Existe uma frase de Bill Gates que ele fala bem assim: meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Porque sem o livro não sabem escrever, sem escrever não conseguem nem escrever a própria história. Precisamos trabalhar a escrita, a oratória e tudo isso ali resulta também numa motivação maior, né, Marques? Para ajudar todos esses problemas que nós comentamos há pouquinho. E a questão dos documentários, eu escutando o Augusto falar, parecia que estava ouvindo meu filho falar. Eles também são de uma geração que eles gostam muito de documentários, de ciência, de história, e isso faz a diferença quando eles vão empregar o vocabulário, porque como eles escutam mais, eles leem mais, eles têm isso aí. Vamos ter que ler, senão vamos ser xingados aqui. Elton Sturm, Prof. Sandrinha, grande empenho, exemplo de dedicação, empenho, sentimento de gratidão pelo nosso filho, já estava. Graciete Moschbach Petri, parabéns, aplausos para todos vocês aí. Adam Johannes Caldas, isso aí, Augusto. Nos representa aí, hein? Parabéns para todos os participantes. Muito bom o programa de hoje. Elton Sturm, ótimo programa, meus parabéns a todos. Silvânia Arnold Sturm, é a mãe? Muito orgulho do meu filho Augusto pela dedicação e gratidão pela importância que a professora Sandrinha tem na vida do Augusto. Renan Pacheco, aplausos. Camila Jacobsen Alves, aplausos e coraçõezinhos. Girardi, parabéns, Girardi Aldenhofen. Parabéns ao programa, aos participantes, todos os pais deveriam estar assistindo. Penso que foi um dos melhores programas sobre educação. Juarez Winger, boa noite, ótimo programa, tudo de bom. Anilda Weberdil, junto conosco. E Adam Johannes de novo, olá, estou adorando e fiquei na audiência.
Muito bem, professora Márcia. Tá aí. Não, e tem mais alguns ali que não apareceram ali para ti, que apareceram aí para mim, a Marli Zimmer, Pode mandar aí, que aqui aparece os que estão direto conosco. Isso, a Brunilde Weber ali, tem outros ali que estão nos assistindo ali, que são participantes ali, né? Exatamente, né? Que bom e compartilhem, porque educação é isso aí, né? A gente trabalha com o psíquico, nós trabalhamos com tudo, um professor trabalha com tudo isso ali, ele precisa estar rodeado ali. Como fazer, então, para incentivar mais a garotada, além de trabalhos como o da prof ali? Como assim o professor na sala de aula pode fazer, então, para motivar essa garotada a entender, a compreender a importância desse mundo de leitura, esse mundo do letramento? Como fazer? Como fazer? Boa pergunta. Nós, professores, temos como fazer isso aí? Ou isso aí precisa da parceria família, escola? Uma coisa é certa, sozinho o professor não vai conseguir. Então, ele precisa ter essa parceria da sociedade, ele precisa ter essa parceria da família, dos pais. É um processo que anda em conjunto, não tem como dividir. Não tem como dividir. Vamos pegar o exemplo da mãe do Augusto. O símbolo do pai também, né? O incentivo, parabenizar o filho, reconhecer a atitude dele, reconhecer o potencial dele, o quanto isso afeta ele, o quanto isso traz pensamentos positivos, o quanto isso motiva ele, a autoestima dele. Então são pequenas coisas que fazem a grande diferença na vida do Doutora Madalena, ser público do filho. Ser o público do filho. Dar um aplauso, às vezes a crítica que tem que ser feita, mas o aplauso. E a questão da empatia também, de conseguir se colocar no lugar desse filho, de conseguir perceber o quanto até mesmo os pais gostariam de ser reconhecidos. Só que para eu ser reconhecida eu preciso começar a reconhecer o outro também. Né? Então eu parabenizo, tenho certeza que vocês também têm, né? O jornal também, esses projetos, essas ideias de fazer o adolescente conseguir se expressar, de dar um espaço para ele, dele conseguir se sentir. Posso fazer uma pergunta para ti nessa questão? A questão do gosto pela questão de escrever, pela questão da leitura, ou pela questão do que seja de conteúdo, isso influencia em alguma relação com o psicológico da pessoa e na questão da aprendizagem? Com toda certeza. Com toda certeza. Quanto mais eu vou ler, quanto mais eu procuro, quanto mais eu leio, quanto mais eu procuro assuntos que me motivam, que me interessam, mais eu vou estar fortalecendo o meu psíquico. Então, tu estás de parabéns pelo teu empenho, pela tua dedicação. Precisamos de mais alguns. Precisamos de mais alguns. Assim como precisamos de mais professoras, então, como vocês, mais editores que consigam dar esse espaço para os adolescentes. Nós brincamos, Augusto, assim, que em redação, assim, quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Até a questão da interpretação, né? É que reflete nas outras disciplinas. Né? Exatamente. E vai ser uma pessoa crítica, né? Vai ter muita opinião e vai ser dono de si. Ele vai ter uma criticidade indispensável para a vida dele, né? Então vai ser aquele que vai entrar, vai ficar, vai pensar e aí vai tomar uma atitude. Não é entrou e saiu, né? Então a pessoa quanto mais lê, que eu sempre digo para os meus alunos, não acreditem em tudo que vocês leem, né? E não acreditem em tudo que vocês escutam. Vocês têm que ter uma opinião própria. Eu posso estar dando a minha opinião aqui, mas antes de vocês virem para o meu lado, vocês têm que ver os outros lados para vocês se decidirem em alguma coisa, né? Porque senão é fácil eu chegar e falar a minha opinião e eu angariar, né, vários pensadores igual a mim, mas eu acho que não é isso que é a nossa função. Acho que a gente tem que dar autonomia para o aluno pensar por si próprio, né? Dar a oportunidade para ele ver os dois lados, né, da vida. E aí não tem como ficar sem os pais, né, Leila? Não. Porque os pais têm que dizer, olha, querido, ouve a professora Sandrinha. Sim, mas eu não posso, vamos supor, um absurdo, eu não concordo com o que a professora... Não tem problema. Não precisa. Mas tu vais dizer de uma forma super educada. Exatamente. E super respeitosa. Exatamente. Né? Eu tenho meu filho de 6 anos, ele me chamou e disse, papai, a aula de música tá chata. Daí, mas por que, filho?
não é umas músicas assim boa. Então tu faz o seguinte, vai lá, é um pastor lá no Luterano, lá em Estância Velha, é maravilhoso, mas tu vai lá e chega assim, pastor, essas aulas, eu não estou gostando muito da noite, chega e fala com ele. Sim, mas daí ele vai ficar bravo, não vai ficar bravo, tu vai falar com ele. Sugestões, e ele foi lá e falou para a pastora. E assim, daí o pastor, mas o que tu gostaria que eu tocasse? Benício dele. O senhor gosta de Raul Seixas? Ele entrou, aí a pessoa da creche da primavera disse, bom, Benício entrou, ele canta você. Daí eu passou, tá, não nessa aula, que era uma aula de religião, né? Mas em outra aula, nós vamos sentar lá, nós vamos tocar, daí ele veio bem feliz. Conversei com o crítico, né? E a importância de conseguir construir diálogo. Conversar com o outro, né? Saber que o outro existe, né? O primeiro passo para ter uma discussão civilizada é saber respeitar a pessoa que está ali, escutar a opinião dela também. Exato. Porque é como as pessoas geralmente falam, se para mim poder falar sobre, como posso dizer, ter minha opinião em alta, ter minha opinião própria, eu tenho que entender a opinião adversária, entender a opinião da outra pessoa. Exatamente, tem que saber os dois lados. E muitas vezes tem que saber mais da opinião oposta, digamos assim, do que a própria opinião. E na verdade uma dissertação nada mais é do que tu convencer alguém da tua opinião. Né? Isso é uma dissertação argumentativa. Que nem eu digo aos meus alunos, eu quero que vocês me convençam que eu devo mudar de time de futebol. Mas assim, é a melhor coisa para eles entenderem o que é uma dissertação. Mas Não, eu quero que eles entendam o que é uma dissertação. E eles têm que aprender como eles precisam ter argumentos, porque isso todo mundo sabe que é impossível. Ei, Márcia, como tem bastante mulheres, só estamos eu e o Augusto, representantes masculinos aqui, as mulheres sempre reclamam do machismo, né? E de que os homens na rua largam piadinha de mau gosto, cantadinha de mau gosto, aquelas coisas horrorosas, né? Que os homens, infelizmente, alguns homens, não todos, né? Tem. E aí aconteceu, né, dentro das pessoas, muita pouca gente sabe, mas dentro de shopping center, por exemplo, supermercado, às vezes os homens vão aos banheiros e tem alguns homossexuais, assim, que vão lá se ofertar. Né? E aí, isso geralmente causa muito transtorno. Né? Já aconteceu comigo mesmo, dentro do Bourbon, por exemplo, no Bourbon, e tu tem que sair, chamar a segurança, os caras vão lá, tiram. E não é umas bichinhas assim, não. É uns caras grandão, assim. Tu não desconfia. Os caras alucinados. Bom, aí as mulheres, argumento. Estou falando isso por questão de argumentos, né? A Anja, minha esposa, estava conversando com ela sobre esse assunto, né? Daí ela assim, que tem um site aí que andou publicando que os homens foram lá e colocaram, que pouca vergonha um troço desse, né? Dentro do shopping e tal, né? Não sei se foi aqui, o Porto Alegre ou São Paulo, não sei o que foi. O cara ser atacado dentro, né? E aí já digo aqueles palavrões todos que a rede proporciona, né? E aí um grupo de mulheres resolveu fazer uma contraposição de argumentos, entrando lá e dizendo o seguinte, que é o que os homens dizem para as mulheres. Mas será que tu não estava com uma roupa muito insinuante? Será que tu não... Ele achou que tu está querendo, né? Está querendo. É começar a contrapor argumentos femininos em cima do que os homens machistas... Não, isso é por causa da roupa, isso é porque está se oferecendo. Viu como é que é uma saia essa hora? E gerou um conflito incrível e um debate de alta conscientização de como alguns homens enxergam as mulheres. Quer dizer, não é porque a pessoa está lá, né? Ontem nós tínhamos uma garçonete aqui e ela dizendo que ela não pode atender pubs, por exemplo. Onde tem lugares onde tem bebidas, o grupo de garçons não pode enviar garçonetes mulheres, porque logo depois que os caras bebem, é cantada, é desagradabilidade, então não pode. Ou então, estou dizendo, mas argumento, né? Mas esse aqui, dentro da teoria do argumento da redação, é incrível, né? Os caras reclamando, manda esses meninos, como é que é? Porque os caras falam assim, são grosseirona. E aí, e as mulheres, não, mas acho que provaram o próprio veneno. Isso é argumento, isso é credibilidade de argumentos, né? Essa questão da vulgaridade, da pessoa ser vulgar,
independente tanto do sexo como da opção sexual, isso é um problema que as pessoas encontram em qualquer lugar que a pessoa vá, sempre vai ter alguém que vai ser vulgar, que não tem essa questão de limite e acaba fazendo alguma coisa que pode, pode incomodar os outros. E não tem idade também, né, Augusto? Não tem idade. Assim tu pode pegar crianças vulgares, óbvio, que aprenderam em algum lugar, né? Aprenderam em algum lugar, né? Entendeu? Como podem pegar velhos vulgares, né? Sabe? Eu só queria voltar aquele espaço dos pais, né? De como a gente poderia, assim, fazer com que os pais participassem. Eu ainda penso assim que aqui em Dois Irmãos a maioria das escolas, os pais ainda participam. Nós temos um bom número, mas ainda precisaria muito. Que nem o Colégio Imaculada, onde eu trabalho, assim, pelas reuniões que a gente tem proporcionado, pela entrega dos boletins, tem um bom público presente, né? A escola Carlos Nacho, que eu trabalho à tarde, é uma escola que, quando tem eventos, assim, a família vem em peso. Vem mãe, vem pai, vem avô, vem avó. Então, assim, a gente vê que aqui ainda tem bastante essa cultura, assim, de participar. Claro que depende, às vezes, da realidade. E da idade também. E da idade, porque eu trabalho também com os pequenos no primeiro ano, qualquer apresentação que eu fizer, as minhas 20 famílias vão comparecer. Aí, quando é adolescente, já é um pouco diferente. Infelizmente. Ensino médio, então. E a parte que a gente mais precisa. Por isso que é tão importante a parte da pré-adolescência, adolescência. Esse momento, essa faixa etária, que muitos estão semi-abandonados. É bem essas questões que nós precisamos abraçá-las de todas as formas possíveis para o calor humano, para ajudar na aprendizagem e tudo mais. Por isso a gente defendia, professor Sandrinho, um programa de educação diário, né? Sim. Nós achávamos, como a gente sonha, né? Sonha, coração, né? Que tinha 750 professores na cidade, né? 7.000 alunos, 14.000 pais. Um professor nós achávamos, mas vai dar 2 programas por dia. Né? Mas é difícil. Né? Tem a questão da timidez, tem várias questões envolvidas, né? Mas uma coisa muito importante, que a gente repara aqui nos comentários todos, as pessoas que percebem como um programa desse avança casa adentro, porque esse programa avança casa adentro. Sim. Não vai daqui para o estádio de futebol, ele não vai daqui para o pub, ele não vai daqui para as festas, ele vai para dentro das casas. Então, só um exemplo aqui, por exemplo, quer ver? Lucineide Azevedo Augusto tem uma família que sempre se preocupou com educação e formação dos filhos, uma família que cuida dos filhos em todos os sentidos. Participa. Então, a Valéria Beda está dizendo, isso é imaculada, né? E, então, o que a gente imagina? Que um programa como esse tem aqui uma psicóloga, sabe? Tem professores, tem alunos, tem pais. Né? Então, nós aqui, a prioridade é educação não se faz sem pais. Né? Não se faz. Mas educação se faz com quem faz a educação. E quem é que faz? Os professores, os alunos, os pais. Né? Então, é uma pena que a gente não consiga ampliar esse espaço. E quem sabe, né, Marcia? Nós estamos insistindo, né? Nós estamos insistindo. Nós somos um guerreiro, né, Lila? Nós somos cachorro louco, né? Dizia meu avô, agarra nas canelas e não larga. Porque a educação não é algo que se possa largar assim, não. Nós precisamos ali. É a persistência, né? Porque todos os obstáculos que nós enfrentamos, mas não, o lado profissional precisa estar ali, porque nós trabalhamos com seres humanos, trabalhamos com formação, então é necessário ter todo esse olhar especial, né? E pessoal, assim, infelizmente, o programa de hoje poderia ir mais umas 2 horas ali, mas temos que... Vamos convidar de novo esse público. Está convidado a vir de novo aqui. Agradeço. Várias vezes. Consultora psicológica. Eu quero só falar no final desse projeto. Como a turma da Augusto, então, é o último ano, né? Esse projeto vai terminar, acho que de uma forma, assim, até bem emocionante, assim, a gente no final, talvez até agora estou contando, né, surpresa, mas no final a gente vai fazer uma carta, né, de uma mensagem que eles, neste ano de 2018, querem deixar. Essa carta vai ser fechada e nós vamos fazer uma cápsula do tempo. Aí nós vamos ainda decidir com a turma
dentro de que período essa cápsula vai ser aberta, né? Eu já fiz com uma turma, só que a experiência da cápsula não deu muito certo porque a gente enterrou no... Esqueceram onde estava? Não, foi feita assim num tubo, mas eu acho que não foi o suficiente e 2 anos depois, quando eu fui abrir, não tinha mais, estava tudo estraçalhado, né? Então a gente está tentando ver uma outra forma de fazer essa cápsula do tempo, para daqui a Não funcionou 5 a cápsula do anos, tempo? nós abrimos e aí essas cartas entrou umidade. É que nós fizemos também, lá no Morro, nós fizemos acho que uns 3, 4 anos, nós fizemos a cápsula do tempo e toda vez que eu olho para o lugar eu lembro, eu não posso esquecer que aquela cápsula está enterrada ali. Exato. E não posso deixar que nada seja construído ali para tirar. Daqui a uns 2, 3 anos acho que nós vamos abrir, porque é bem interessante. Tá, e porque na semana que vem tu não traz mais outros alunos ali para falar mais, a gente fala um pouco dessa cápsula, daquela tua Inclusive, experiência. eu tenho cápsulas no meu sótão. Né? Sim. A turma do ano passado, nós fechamos num balde, né? Daí a gente nomeou a turma, eu botei lá no sótão da minha casa, agora vai ficar lá. Daqui a 3 anos, essa turma de ensino médio combinou que nós iríamos abrir a carta. Né? Adoro isso. E a turma do Augusto, nós também agora vamos pensar de que forma vamos fazer essa cápsula, né? E podemos encontrar daqui a um tempo. Né? Talvez teria que botar dentro de um plástico É, e tirar o ar todo de dentro, né? É. Fazer um sistema de exaustão do ar ali e botar num lugar bem cuidadinho, né? Tem que cuidar isso ali. Então, vamos deixar esse material mais na próxima semana, porque a redação é tudo de bom. E aí a Magda a gente vai consultando. Pelo projeto, Márcia, desculpa, não te pude falar, eles vão estar sempre, todas as semanas, se eles puderem trazer um aluno, vão trazer, não sei se é sempre o mesmo professor ou se são outros professores. Não, é comigo. E até hoje saiu da aluna do 8º ano, né? Que é da Ana Laura Stoffel, Casa das Reflexões, Bairro Esperança. Então, vale a pena ler o texto, né? Os leitores que tem no jornal, 8º ano. E ela não pode vir semana que vem? Pode vir. Então a gente já convida ela, vem semana que vem. E daí nós vamos finalizando esse programa. Pode trazer mais um. Nossa, vários ali, porque a escrita, a leitura é o nosso chão. Nós adoramos essa parte aí. Então vamos finalizar ali. Vou passar então a professora Sandrinha para dar então a despedida ali. E aí, semana que vem de novo e continuamos, né? Sim. Então, agradecer em primeiro lugar o Augusto, né? Se disponibilizou. Eu que agradeço pelo convite, né? Então, nós dois juntos, né? Acho que agradecer, muito obrigada, Augusto. Queria agradecer também aos pais, às famílias, né? Por confiarem, né, os seus filhos a nós, professores, né, que a gente acompanha desde pequenos até o 9º ano. Agradecer também as minhas colegas do Colégio Imaculada Conceição, da Escola Carlos Tavos, que a gente tem que trabalhar em equipe, senão as coisas também não funcionam. Equipe. E fazer esse convite aqui agora, acho que meio que te mal. Exatamente, isso aí. Vamos lá, vamos se mexer, vamos ver que programa. Porque acho que tem muita coisa que a gente tem que mostrar assim, porque a gente faz, né? Então, acho que não custa vir aqui tirar um tempinho. E é maravilhoso, né? Fazer a nossa propaganda também, do nosso trabalho, que é educação. Magda? Quero em primeiro lugar então agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui ao lado de vocês duas. Vocês fizeram parte a honra da é minha formação. nossa de ter uma aluna, ex-aluna formada em psicologia. E também agradeço ao Alan, né, pela oportunidade. Parabenizo vocês dois pelo trabalho de vocês. Eu acho que conseguir trazer esses exemplos, além de motivar, eles são inspiradores. Então vocês estão inspirando as pessoas a conseguir buscar formas de se expor, a buscar novos meios de conseguir dar vazão às coisas que sente, às coisas que pensa. Então eu deixo aqui meu abraço a todos que estiveram participando, que estiveram visualizando então este programa. E quero deixar a mensagem que, bom, apesar de todo o avanço tecnológico que a gente tem, nada substitui o calor humano de um abraço, da atenção, da troca de olhares. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Muito obrigada. E nós que agradecemos a presença de vocês aqui, né? Porque
programa de educação precisa de pessoas como vocês, né? E eu agradeço então a todos que estão nos assistindo, ouvindo, compartilhem comigo sempre. E não se esqueçam, dia 19 de maio, inauguração do conceito da beleza, porque nós precisamos trabalhar o nosso interno, o nosso intelectual, mas o nosso externo também é importante. Então, dia 19 de maio, na Avenida São Miguel, 1092, inauguração, apareçam lá. Profileina. Eu gostaria de agradecer também pelos compartilhamentos, pelos comentários, pela nossa audiência, né? E pela também a nossa ex-aluna vir aqui. E eu gostaria de dizer também que nós, professores, ficamos muito orgulhosos quando os nossos alunos, né? Eles estão bem, como é que eu vou dizer, na sua profissão, uma profissão que gostam. E eu acho que o que é mais importante, que eu até digo para os meus, vocês têm que fazer o que vocês gostam e não o que o pai e a mãe querem. Desculpe, pais, mas é assim. Né? Se quer ser feliz, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta mesmo. E o resto é o resto. Né? Um grande abraço aqui para a Doroteia Selk, mandando os coraçõezinhos. Shirley Bax, né? Excelente projeto que valoriza a produção dos alunos. Parabéns, prof. Sandrinha. Fazer um super agradecimento então ao pessoal da técnica aqui, o Guilherme Halal, a Sofia na produção. Muito obrigado, né, doutora Madalena, muito obrigado pela presença, prof. Sandrinha, né, grande Augusto, nosso amigão aqui, a nossa querida Leila, né, de vez em quando vem, às vezes não consegue tempo, mas eu quero que tu saiba que é sempre uma honra para nós te ter aqui, né? É um negócio muito legal. Quero agradecer a Deus que nos permite estar aqui todos os dias, né, que é muito, muito importante não perder o foco. Nós não somos aquilo tudo, nós somos criaturas do Criador, né? Então é importante agradecer e que Deus queira que a gente esteja aqui. Né? Se não quiser, porque nós vamos estar em outro lugar também, pode ser também. Mas que Ele queira. Mas de qualquer maneira, muito obrigado a Deus por nos permitir aqui. Muito obrigado aos assinantes do Jornal dos Irmãos, pedindo de novo, né, minhas escusas, nosso pedido de toda a equipe do jornal, pelo problema que nós tivemos nas impressoras do jornal hoje, né? Amanhã de manhã está solucionado, né? Se Deus quiser. Então, a gente espera, né? E vamos terminar com uma salva de palmas para vocês. O programa volta amanhã, pessoal. Muito obrigado, então. Até lá.